Saúde a você com a paz de Cristo, que é a mesma em os corações. Não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, esse áudio que estou fazendo é para explicar para os irmãos o que ocorreu todo esse período que a gente passou fora do canal Profecias Finais. Como os irmãos sabem, eu postei aqui no canal que se o decreto dominical não saísse no dia 2 de março, eu me retrataria e não postava mais vídeos. Então, quando não ocorreu a lei dominical no dia 2 de março, foi isso que eu decidi. Eu pensei comigo, se os meus sonhos não forem de Deus, então eu não quero mais continuar com essa obra. Então eu me angustiei perante Deus profundamente, busquei a Deus de todo o meu coração. Irmãos, foi o tempo mais difícil para mim de toda a minha vida, foi esse período. Eu estava muito triste e muito desapontada. Não com vergonha, que nem muitos pensam, mas pensando, se meus sonhos não forem de Deus, de quem será? Então aquilo era uma angústia muito forte. Mas ao mesmo tempo eu tinha aquela confiança forte que o sonho era de Deus. Porque eu sei da minha sinceridade perante Deus. Então meu esposo ainda chegou para mim e falou, creio que nós compreendimos errado o sonho. Eu falei, não tem como. O sonho diz claramente que a lei dominical é no dia 2 de março. Então ali para mim foi muito difícil. Clamava a Deus fortemente, querendo que Deus me desse uma explicação, o que tinha acontecido. Então quando eu estava naquela angústia, quando eu estava ali no fundo do poço, então o Senhor Deus teve misericórdia de mim e abriu a minha mente. E Ele falou comigo mesmo assim, Ele falou na minha mente. Ele falou, nada que eu te revelei não se cumpriu. Apenas você entendeu errado. Lembra do sonho da sacudidura, o qual você sonhou que tinha um livro para você pegar no céu. E quando você foi pegar esse livro lá em cima, da mão que ia aparecer no céu, então apareceu uma mão com um livrozinho pequeno. E você achou o livro pequeno, e você falou, mas esse é o livro? Então, quando você falou essas palavras, apareceu o livro grande. Então, o anjo falou para você, pega o livro. E quando você foi pegar o livro, então começou uma sacudidura, o qual tu só venceu a sacudidura porque tu firmou firmemente a tua fé em Deus. Então, é isso que está acontecendo. O livro pequeno representa essa primeira obra que vocês fizeram. E o livro grande é essa que está por vir. Mas quando vocês marcharam para pegar o livro grande, que é para passar para a segunda obra, então veio isso sobre vocês. Isso é o cumprimento dos sonhos que está acontecendo. Lembra também daquele sonho que teu esposo quebrava os marginais? E logo que ele quebrava os marginais, ele deitava sobre o ar de papo para cima, como se estivesse morto. Ali estava representando também um período que ele ia quebrar os marginais, que foi agora que ele desmascarou o papado para todos verem as ruas. Mas ele ia ter um período difícil, ele ia deitar. Mas logo em seguida ele ia levantar, ia subir ao céu. Ou seja, a obra dele ia até os céus. Então tudo isso está se cumprindo. Também no sonho das 2 árvores, lá eu te mostrei que tu ia passar por esse desapontamento. Tu tinha subido numa árvore para pegar o teu vestido de noiva. E o teu vestido estava naquela árvore que tu foi primeiro. Só que quando tu foi descer, tu começou a achar que tu não conseguia descer por aquela árvore. Então tu viu uma outra árvore que estava próximo à tua. Então ela era muito mais bonita e mais frondosa. E tu achou que por ela tu conseguia descer. E tu passou da árvore que tu estava para a segunda árvore. Mas quando tu estava no meio da árvore, eu te mostrei que tu ia passar pelo mesmo que tua colega passou no passado. Tua colega representa Ellen G. White. Tu ia passar pelo mesmo desapontamento que ela passou. E quando tu desceu da árvore,
quando tu estava regozijando que tu tinha descido da árvore, tu olhou para cima e tu viu os frutos lá em cima. Tu não tinha conseguido o que tu tinha ido buscar. Então ali representou que se tu passasse da árvore que tu estava para a outra árvore que representava a massa, tu ia passar pelos desapontamentos e não ia conseguir os frutos que tu queria. Então apenas tu entendeu tudo o contrário. Também naquele sonho da toalha, ali também eu falei a verdade. Na toalha estava escrito 10, 7, 3, D2. O 7 e o 3 estava grande, bem branco, representando que eu tinha te revelado. E quando tu foi anotar, tu conseguiu anotar o 10, o 7 e o 3. Mas quando tu foi anotar o D e o 2, a toalha se soltou das tuas mãos, representando que eu não queria que tu anotasse isso. A única coisa que eu te revelei foi o 7 e o 3. Acerca de dias era interpretação humana. Lembra que o 7 e o 3 estava em letras brancas e o D e o 2 estava em letras pretas. Além disso, quando você foi anotar, você só conseguiu anotar o 10, o 7 e o 3. E o D e o 2 você não conseguiu. Veio uma espada e ficou a toalha na mesma árvore que representava o mês de março. Mas a toalha ficou o quê? Ficou embolada. Nesse sonho a toalha ficou embolada, ela não ficou estiradinha como ela estava. O fato da toalha ficar embolada representa o quê? Representa que não estava sendo revelado ali naquela árvore. E representa também o sonho disse que a toalha tinha ficado triste porque tu tinha tocado nela. Tu tocaste nas revelações. Deus te revelou que o decreto dominical saiu no mês 3, somente isso. E tu fizeste toda essa confusão. Então, irmãos, quando tudo isso passou pela minha cabeça, eu compreendi claramente que o sonho que Deus me deu é de Deus. Apenas eu fiz tudo errado. E também disse mais, o que está acontecendo agora é o cumprimento do sonho do abismo. Lembra que tu ia numa estrada, a estrada estava correta, mas tu se desviava para um abismo com medo de ataques. E quando teus inimigos perceberam que tu estava lá no fundo do abismo, eles começavam a te atacar. E aí nesse momento eu agia. Então tudo isso está acontecendo, é o cumprimento do sonho. Tudo que eu te revelei está se cumprindo. E isso aconteceu para que se cumprisse o mesmo que se cumpriu no início da igreja. Nós sabemos que no início da igreja adventista, a liderança adventista passou pelo grande desapontamento. Agora, a igreja adventista sétimo dia foi passada a liderança para mim e para meu esposo. E assim como na primeira liderança, os pioneiros tiveram o desapontamento, da mesma forma ocorreu com a gente. Isso que aconteceu foi o desapontamento, assim como Ellen White e assim como Guilherme Mille passou. Então, tudo isso Deus nos revelou que ia acontecer conosco. E isso ocorreu, irmãos, para que ficasse bem claro que a obra que nós estamos fazendo é de Deus. Até pelo desapontamento que nós ia passar, Deus nos avisou. Esse desapontamento é necessário para que nós busquemos a preparação de Deus. A prova qual eu passei serviu muito para que eu buscasse ainda mais a Deus. Serviu muito para que a minha fé se fortalecesse. E também para que aqueles irmãos que estavam conosco, apenas com medo, mas não pelo amor, se saíssem. Na época de Guilherme Mille, aquelas pessoas que pregaram o segundo advento de Jesus, mas ele estava só com medo, quando não se cumpriu, ele desistiu da fé. Mas aqueles que verdadeiramente amavam Jesus, foram investigar o que tinha acontecido, e eles descobriram que apenas
Jesus tinha passado do lugar santo para o Santíssimo, mas a obra era de Deus. Então eles entraram com Jesus nas bordas. A mesma forma agora, as pessoas que estavam acompanhando o canal Profecias Finais e estavam apenas temendo que fosse verdade, quando não se cumpriu, eles se alegraram e disseram, não é verdade. Mas aqueles que estavam com amor, eles foram ver e eles entenderam que apenas a interpretação nós tínhamos interpretado errado. Mas os sonhos provêm de Deus. Então isso foi o que aconteceu, né? Quero relatar para os irmãos que mais do que nunca, agora eu tenho certeza que as revelações que Deus está nos dando é do Senhor. Então que Deus possa nos abençoar, não surge maternamente. Amém. Era necessário esta sacudidura para a nova liderança. Assim como na velha liderança houve o grande desapontamento de 1844, assim também agora houve o grande desapontamento de 2 de março de 2020 para a nova liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim como o grande desapontamento de 1844 é uma pedra de tropeço para os inimigos da verdade, assim também este grande desapontamento de 2 de março de 2020 será pedra de tropeço para os inimigos da verdade, para aqueles que não querem aceitar esta nova liderança, mas ao mesmo tempo aí se confirmou tudo, aonde é pedra de tropeço para os que não querem aceitar a verdade, é aonde se revela o fundamento, assim como se revelou em 1844, assim também onde se revela agora o fundamento dos sonhos, como tudo se cumpriu, como estava revelado nos sonhos. Apenas, assim como os pioneiros não entenderam o que significava o santuário, assim também nós não entendemos o que significava a revelação do sonho. Interpretamos o sonho de maneira o contrário do sentido da realidade para que houvesse este grande desapontamento. Mas a obra, ela não pode parar, assim como não parou em 1844, assim também agora ela continuará. E assim como Deus levantou os pioneiros para programar a mensagem do terceiro anjo, assim Deus agora com poder nos levantará para aperfeiçoar a sua grande obra do quarto anjo, o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. O verdadeiro dia de descanso é o sábado. O falso sábado, que é o domingo, é o selo da besta, a partir que os Estados Unidos colocam o decreto dominical. O mundo todo vai adorar a besta guardando um domingo. Então Deus vai mandar sétimas pragas sobre todos aqueles que guardar o domingo. Chegou o fim. Nós estamos na última geração. Todos aqueles que não se arrepender para guardar os mandamentos de Deus serão destruídos. Começou a pandemia Covid-19, o juízo de Deus com misericórdia. Mas se vós continuar no pecado, transgredindo a lei de Deus e adorando a besta, guardando o domingo, então virá as sétimas pragas. O mundo todo vai saber que existe um Deus zeloso, que não muda. Um Deus ainda que seja o Deus de amor, mas também a Bíblia fala que Deus é Deus de justiça. E todos aqueles que se rebelaram contra Deus, transgredindo a lei de Deus, então receberão a ira de Deus, as sétimas pragas. As igrejas que não guardam o sábado irão receber a ira de Deus, pois está ensinando o povo a transgredir o santo sábado. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores.
Os moradores estão transgredindo a lei de Deus. Então o juízo de Deus está caindo sobre a terra. Já começou a cair o juízo de Deus com misericórdia, que é a Covid-19. Mas em breve virá as 7 últimas pragas sobre todos aqueles que guardar o domingo, o qual é a marca da besta. Deus manda guardar o sábado. A besta vai colocar um decreto dominical nos Estados Unidos. E o mundo todo vai guardar o domingo. Então virá as 7 últimas pragas sobre todos aqueles que guardar o domingo.